Ora, bom dia, meus amigos. Vou fazer aqui um elogio ao Sr. Presidente da República, para os fanáticos do costume se cuspirem todos. O professor Marcelo, que eu sempre gostei, como sabem, gosto muito do professor Marcelo, conheço, eu fui assistir a aulas do professor Marcelo de propósito, e não era aluno da FDL, foi claro dentro onde ele estava, professor Catático Jubilado, fui assistir aulas dele, eu fiz isso com ele, fiz isso com o professor Direito de Moreira, e fiz isso com tantos professores, tanto em Portugal como no estrangeiro. Queria conhecer as vedetas académicas, não as vedetas do povo. Sim. Eu sempre gostei muito do professor Marcelo. É outro que é considerado narcísico, é outro que é considerado... Toda a gente é considerada narcísica pelo povo, porque o povo, como é a merda do costume, essa massa amorfa que, se não fosse a religião, como dizia o Napoleão, matava os ricos, porque o povo, em todo o mundo, inclusive muitos países ricos, o povo sempre foi, Jesus, porque o povo é muito preguiçoso, é muito calão. Por isso é que eu gosto tanto da paideia, porque os intelectuais e os guerreiros, Platão fazia uma categorização de quem era quem na República, não é evidente, que foi depois a gente da democracia, e o Platão falava dos guardiães e outros afins, como categorias funcionais do que deve ser uma sociedade. O movimento woke, ajuste de contas das vítimas da história, porque não tinham competências nem físicas nem intelectuais para não serem as vítimas da história. O Darwin, eu não sou da eugenia nem do darwinismo social, mas nós não somos todos iguais nem nunca seremos. Temos de ser todos iguais perante a lei, isso é outra conversa. Agora, como os senhores têm visto, não é? Os têm visto, as redes sociais é a apologia da igualdade entre o doente mental e o criminoso, com o intelectual e com o guerreiro. Nunca se sentaram à mesma mesa, não há hipótese. Aliás, o intelectual e o guerreiro foi muita vez quem salvou o doente mental da sua doença mental e o criminoso do seu crime. Interessantemente, não é? Mas enfim, faz de conta que a gente não sabe isso. Então o professor Marcelo, com o Observador, por acaso tem sido um bocado mauzinho e tal, a dizer que o professor Marcelo já devia ter saído há 6 anos, aquelas coisas do costume que a gente sabe que o professor Marcelo é um intelecto extraordinário, é um mau Presidente da República. A história o julgará. Os senhores rafeiros do povinho é que não vão julgar de certeza, que os senhores só têm é que me calar e ir para as coisas tentadas, está bem? Muito obrigado. Conado, se eu vi o seu e-mail, está bem? Muito obrigado, eu estou a ler. O professor Marcelo diz aqui nas notícias: vou fazer aquilo que me apetece. Foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa sintetizou ontem na Universidade de Verão do PSD a sua vida pós-Belém. O Presidente até vai voltar a ser militante no que chama a plenitude assim que cessar funções em Belém, mas ficará completamente hibernada qualquer participação ativa. E antecipou este fim de ciclo: esta vinda cá é a última, porque eu tenciono depois afastar-me da política totalmente. Está farto, como é evidente, não é? Deixou recados a Montenegro e a Cavaco, prometeu não ir a mais nenhum congresso do PST e fez questão de enumerar os efeitos a que irá na condição de antigo Presidente da República. Um grande abraço para si, Sr. Professor. É um dos melhores do que temos em Portugal. É um homem do regime de Salazar. Não é um democrata, quer dizer, ele filho de um subsecretário de Estado de Educação de Salazar, Baltazar Rebelo de Sousa, tal como a doutora Isabel Moreira é filha do professor Direito de Moreira, quer dizer, os senhores estão sempre com esses fanatismos do salazarismo / comunismo. Naquele tempo o regime era o que era, e havia uns que eram do contra e havia uns que estavam, a fazer pela vida. Como é evidente, o pai do professor Marcelo era um bandido? Claro que não. O pai do professor Marcelo desempenhou funções no Poder Executivo e acabou. Acabou. Lá as coisas como a Universidade Portuguesa, isto, aquilo e aquilo outro, era assim que era feito naquele tempo. Dir-me-ão, quem estava mal mudava-se. O professor Pedro Lúcio foi para a Suíça, acabou. Só voltou com o Vicente Abril, como é evidente. A psicanálise não sobrevive a nenhuma ditadura. Nenhuma. A psicanálise não tem qualquer expressão nas ditaduras. Nenhuma. Não dá, porque a psicanálise promove a liberdade das pessoas interna, como é evidente. As ditaduras não querem liberdade das pessoas nem igualdade.
comunas é que venderam a banha da cobra, que queriam a liberdade das pessoas. Não, o que os comunas conseguiram foi a igualdade, não a liberdade. Aliás, o movimento woke é um filho bastardo do comunismo, justamente por isso, porque quer a igualdade de todos. Perante a lei estamos de acordo. A igualdade de todos, criminosos, doentes mentais e intelectuais e guerreiros, todos iguais. Bem, o Platão dava 25 voltas na tumba. E o Sigmund Freud, e o Martin Heidegger e o Ludwig von Wittgenstein. Olha, doutor David, se quer um livro no porta-luvas para impressionar as garotas, não é para a ideia. É o Tratado Lógico-Filosófico do Wittgenstein. Isso é que é. Isso é que é. Isso é que é livro. O Ser e Tempo não, mas as proposições lógicas do Wittgenstein é que devia mesmo ter no porta-luvas. Eu não sei se vou ler aqui o Tratado Lógico-Filosófico do Wittgenstein, se eu o conseguir em PDF, porque eu tenho tudo lá em casa. Epá, a Maria, como sabem, eu paguei uma viagem à Europa, já está a voltar, teve em Barcelona, adorou aquilo, teve na Áustria, teve em Portugal, como é evidente, teve no Uruguai, vi já na Emirates, paguei na Emirates, eu que sou uma besta com as mulheres, uma besta, isto, machista. Não sou machista, as mulheres, como diz o Nigéria Afonso muito bem, as mulheres detestam a fraqueza. E detestam, as mulheres detestam a fraqueza. Os homens violentos com as mulheres são sempre os homens fracos. Sempre, sempre, sempre. O que diz tudo acerca das redes sociais, que só se vê homens fracos a atacar homens fortes. Vejam bem como é que eles não tratar as mulheres. Por isso é que ficam tão ofendidos quando a gente lhes diga a verdade. Pois, como é evidente, não é? Agora, o homem fraco é sempre muito perigoso. O homem forte não é perigoso, o homem forte é previsível. O homem fraco é muito, muito perigoso. Os piores criminosos são sempre os homens fracos. Sempre, porque vão atrás de forma muito insidiosa de coisas que a sociedade produz de melhor, porque o homem fraco é uma inveja mórbida de tudo o que é bom. Vê-se muito isso nas pessoas muito pobres, vê-se isso nas pessoas muito limitadas fisicamente, os espartanos, qualquer defeito físico, infelizmente, como se dizia antigamente, não podiam ser soldados, mas os comandantes espartanos eram humanos, diziam, pá, todos não podes ser soldado, vais para carpinteiro. O próprio espartano, que é o soldado de tropa de elite mais morticida da história da humanidade, eram humanos. Lá está, a civilização teve o seu auge na antiguidade grega, na época clássica dos gregos, não nos romanos. Os romanos já foi uma degenerescência dos gregos, ainda assim muito avançados, mas foi a lei da força. Não foi a força da razão, foi a razão da força, o Império Romano. O único período histórico na história da humanidade em que existiu a força da razão foi a antiguidade clássica na sua dimensão helénica. Só os gregos, só as cidades-estado gregas. Por isso é que Alexandre o Grande, Aristóteles, Sócrates e Platão são as pessoas mais importantes da história da humanidade, tanto ao Ocidente como ao Oriente. Aliás, o imperador Dario, quando foi derrotado pelo Alexandre, fugiu da batalha com o Alexandre, em que tinha 40 mil soldados o Alexandre, e o imperador Dario 200 mil, vejam bem a diferença. Os generais do imperador Dario mataram o imperador porque o Alexandre foi atrás deles. E o Alexandre ficou muito ofendido com essa falta de respeito pela honra do imperador e foi atrás, e deu honras fúnebres de imperador ao imperador Dario, quando ele foi encontrado morto, e foi atrás dos generais que tinham morto o imperador Dario porque eles não tinham sido honrados na sua ação. Onde é que nós temos isso hoje nos conflitos militares? Querem comparar a honra do Alexandre o Grande com o imperador Dario com Israel e Palestina? Com a Rússia e com a Ucrânia? Vocês estão a ver a honra que estas pessoas não tinham no século IV antes de Cristo. 2500 anos. Por isso é que a padeia é tão importante. O professor Marcelo vai fazer o que lhe apetece, voltando ao assunto, porque está absolutamente farto de lidar com o povo. Ele é um intelectual puro, eu sempre gostei muito dele, é brilhantíssimo em termos constitucionais, não é um penalista, mas sabe mais do que eu do Código Penal. Não sabe, mas sabe mais do que eu do direito 50 mil vezes. Eu do direito só percebo verdadeiramente do Código Penal e do Código de Processo Penal. E atrevam-se a debater comigo isso, como vos vivos. O Gonçalo Almeida Ribeiro percebe mais do direito penal
poder de processo penal do que eu. Não. Nem o André Ventura. Não. Como os veem, quer dizer, eu ando nisto todos os dias, feito maluco, há anos e anos. Só agradeço os óbices políticos em relação às questões académicas. Só agradeço. É como uma pessoa, ou como eu sou conselheiro Sousa Brito. É uma obra de uma vida, à vontade, não há problema nenhum. Se desse merda para nada, lá está, eu sou como o professor Marcelo, só faço o que me apetece. Foi. Aí é que está, não é? Por isso, o professor Marcelo está cheio de razão de fazer o que lhe apetece. Sr. professor, um grande abraço, muito agradeço o que o Sr. professor fez pelo país, fez muito pelo país este homem. O professor Marcelo foi um dos constituintes, juntamente com o Jerónimo de Sousa, era o único no ativo que tinha sido, tinha pertencido à Assembleia Constituinte que redigiu a Constituição de 66. Ele e o professor Jorge Miranda são os mais importantes arquitetos da nossa Constituição, que têm os seus defeitos, mas foi devido ao professor Marcelo e devido ao professor Jorge Miranda que a Constituição não foi completamente comum, graças a Deus. Em 76 as coisas estavam ao rubro, como é evidente. O Kissinger considerou um golpe de Estado, como era típico de Kissinger, não tinha problema nenhum de, enfim, ir a tudo a eito. O professor Marcelo, um homem de grande generosidade moral, ajudou pessoas pobres a tirar os seus estudos de forma discreta, pagava as propinas a uma rapariga, por exemplo, que eu conheço o caso, pagava as propinas, pagava roupa, isto e aquilo para a rapariga se sentir bem lá na Faculdade de Direito, porque é muito elitista a Faculdade de Direito de Lisboa, aliás, para quem não conhece. Depois, o professor Marcelo, muito religioso, aquelas trocas de baldrocas com a primeira mulher e depois com a companheira, porque não se queria divorciar da mulher, porque não mais o que aquelas coisas dele, assim um bocado queques lá de Cascais. Depois teve aquelas saídas do chamado Dr. Ricardo Salgado, um queque de Cascais, mas o professor, um criminoso de Cascais, não é? São os piores, não é? Mas enfim, o poder económico é assim, são sempre uns trafulhos primeiro e pano, mas depois vem cá pegar mal bons costumes para os outros. E depois o professor Marcelo foi um homem sempre de grande honradez. Ele era Maquiavel, claro, com o professor Cavaco, porque queria ele ir para o poder, não é? Então estava sempre a minar o professor Cavaco Silva, a dar as notícias todas ao Paulo Portas, quando ele estava no Independente. Era o professor Marcelo a fonte, como dizia o Pedro Guerra, as fontes querem ser sempre protagonistas, e era. O Pedro Guerra foi quem mais me meteu no Ministério Público, nunca vos contei aqui a história, mas enfim, agora de vez em quando solto umas coisas, como sabem, porque só faço o que me apetece, não é? Então, foi o Pedro Guerra que mais me meteu dentro do Ministério Público, muito mais que a minha própria network, a minha rede de conhecimentos, para usar uma expressão portuguesa, e eu não gosto muito de anglicismos. E então, porque não sabem falar português, quer dizer, as pessoas que usam anglicismos não sabem falar português, como eu já percebi há muito tempo também, não é? Então, como eu estava a dizer, não estou a mandar bocas a ninguém. Eu estou a mandar bocas, mas não aos meus, como é evidente, não é? O professor Marcelo é uma pessoa seríssima. O Pedro Guerra, como eu estava a dizer, foi ele que me meteu no Ministério Público a 100%. O Pedro Guerra mexia-se no Ministério Público como eu muito pouca vez vi. Quando eu o conheci, começou-me logo a falar dos filhos de alcova do professor Amaral Dias, e eu, sabe tudo. O Pedro Guerra tinha dossiês inteiros de informação das pessoas, parecia hoje Edgar Hoover, e realmente tinha tinha muitas fontes do Ministério Público, muitas fontes, e da Polícia Judiciária também, mas mais do Ministério Público. O Ministério Público tem estas coisas, tem o Ministério Público, como é um órgão de investigação criminal, bem, tutela a investigação criminal, quem tutela a ação penal, eles têm que ter uma boa relação com os jornalistas, porque senão os jornalistas e o povo também não sabem o que é que eles fazem, não é? Porque o segredo de justiça é muito complicado, não é? Então pronto, o sistema está bem feito assim, está bem feito assim, se os magistrados do Ministério Público, os seus procuradores, querem o segredo de justiça, é muito raro. Libertam o que podem libertar, mas realmente
O Pedro Guerra foi quem me meteu nas listas do Ministério Público fortissimamente. Foi com ele que eu comecei a ganhar muitos conhecimentos. E os procuradores conhecem-se todos uns aos outros, porque as conferências que vão... O Sindicato de Magistrados do Ministério Público, por exemplo, organiza as conferências dos magistrados do Ministério Público em Portugal, mas depois há essas conferências na Europa toda e no mundo todo que os procuradores conhecem-se todos uns aos outros. E os setores juízes também, não é por acaso que a professora Manuel Amaral estava sempre a citar aquele juiz conselheiro do Tribunal Constitucional Sul-Africano, porque este pessoal conhece todo, pois são ciclos muito fechados, esses ciclos intelectuais, em que os académicos, seja em que área for, vão se mexendo muito bem. Se os senhores chegam a nível de doutoramento, vão conhecer os craques todos nas áreas X, Y, Z. Nas conferências que eu ia, no Direito Já, era sempre juízes, procuradores e académicos. Juízes, procuradores e académicos. E o pessoal da judiciária também. Os inspectores mais graduados, não é? Inspectores-chefes, inspectores coordenadores e tal. Anotou mesmo. O pessoal do direito penal, como é evidente, não é? Está sempre rodeado deste registro. E em termos internacionais, se os senhores vão para o Max Planck, como eu fui lá em Friburgo, então aí conhecem mesmo os craques a nível mundial, os Roxines e os Jacobs desta vida, não é? O professor Paulo Sousa Mendes é o único professor português a ir de forma muito periódica ao Max Planck e à Alemanha fazer seminários, porque o professor Paulo Sousa Mendes tem um domínio alemão espetacular, escrito e falado. Por isso, eu sondei o professor Paulo Sousa Mendes para ser meu orientador de doutoramento. Ele disse-me: pois, doutor, tenho uma certa carência filosófica. Pois foi meu argumento. E eu disse: não, sou professor. E eles, os juristas, quer dizer, são humildes também, não é? A não ser que sejam craques muito desenvolvidos, pois não vão para outras águas, é raro. E quando vão, levam uma tarefa infinita, como aconteceu com o coitado do Jacobs, coitadito. Pronto, o professor Marcelo, com toda a razão, está a fazer o que quer, porque está farto de um povo ingrato, como eu o compreendo, Sr. Professor, e como a professora Manuel Amaral também, deve ter pensado: eu nem me meti-me nisto, porque é tal coisa, as pessoas que têm carreiras espetaculares vão para a política só para se queimar. O povo trucida, então nas redes sociais, Nossa Senhora, trucida aos por completo. Há canais que nunca mais acaba, só do contra. Eu nem curti a minha cabeça. As redes sociais é um esterco dos termos. É pessoal que não tem carreira, não vão lá nenhum na vida, alimentam-se das hostes, que é uma camada também de pevidos e, enfim, tremoços, que sabe micose, rafeiros dos rafeiros, e atacam as elites. O professor Sousa Lara agora está a dar umas aulas sobre as elites e tal. Eu não vejo, mas o professor Sousa Lara, com o Arthur, um abraço para si, cara amigo, insiste muito para fazer uma live. Não me importo falar com o professor Sousa Lara, mas a ideia que me dá é. Enfim, não é? Não sei se é um homem da pai ideia, mas enfim, estou disposto a falar com o seu professor, se o seu professor assim entender. Com todo o prazer, com todo o gosto. Arthur, se quiser, organize isso. Eu não vou falar com o seu professor, não lhe vou pedir para falar comigo, isso lhe garanto. Nunca fiz isso com nenhum, nem com os ministros que cá vieram, nem com os seus coronéis, nem por aí adiante. Nunca pedi para ninguém cá falar, se querem me falar bem, pedem-me a mim. Por isso, ficamos por aqui. Vamos para a matéria um bocadinho e depois para as minhas coisas. Sr. Professor Marcelo, muito obrigado pelo serviço que prestou ao país. Não se preocupe com o povo, é o ingrato de sempre, por isso é que tiveram monarquias absolutas, por isso é que tiveram uma Primeira República completamente fragmentada, por isso é que tiveram uma Segunda República chamada Estado Novo, e um ditador sanguinário, e agora na democracia estão-se a queixar quando nós estamos nas 23 democracias plenas. Não chega, nunca nada chega para os portugueses e para as pessoas limitadas a nível mundial, estão sempre a queixar-se. O seu professor Marcelo Rebelo de Sousa é um homem de grande estatura intelectual, tem lá umas roupagens de ego, é normal, é narcísico, não é um ego típico do intelectual primeira linha, quer dizer, para o povo é tudo narcísico, sou uma merda, mas era à esquerda, como é evidente, por isso o professor Marcelo muito deu ao país, e está um homem baixo de cão, quando o homem foi sempre um homem do bem, a dar o melhor que tinha para a academia,
para a Constituição, para a ciência política, para o povo, ajudou pessoas pobrezinhas, mas pobrezinhas, um homem de grande generosidade patrimonial, sempre um escravo do trabalho, a dormir pouquíssimo, como é conhecido, trabalhava como professor universitário, trabalhava como jornalista, trabalhava como isto, aquilo e aquilo outro, na política isso também, foi um escravo do trabalho e a gratidão que o povo tem em relação ao professor Marcelo é isto, estão sempre a arrasar o homem, ó seu professor, faça o que lhe apetece e manda-os todos para a outra que os pariu. Um grande abraço, professor Marcelo. E o professor Manuel, a mesma coisa, ó senhor professora, deixe lá o Ministério da Administração Interna, estes filhos de uma grande égua não merecem nada, só eles é que são bons. Pronto, vamos pôr a governar quem eles gostam. Ó senhor professora, deixe lá a democracia participativa da antiga Grécia funcionar, pronto. Quem é que é bom para governar? É este. Pronto, nem é preciso eleições, vai lá direitinho que nem um fusses como o António Oliveira. Pronto, sim senhor. Os intelectuais são todos umas bestas, os académicos são todos umas bestas, nós não sabemos gerir, não sabemos mandar, não sabemos executar nada. Pronto, vamos só colocar os gestores todos, engenheiro ali na boca é parecia. Vamos colocar os gestores todos, vamos buscá-los todos às grandes empresas, vamos pôr o Belmiro, não, o Belmiro, que infelizmente já faleceu, vamos pôr os herdeiros todos do Belmiro e do América Morim, e esse pessoal todo, os grandes gestores das grandes empresas, a gerir o país, para gerir o país como se fosse uma empresa à la Donald Trump. Pronto, está bem, é uma tecnocracia empresarial, agora o país é uma empresa. Os intelectuais, vamos fazer como o Pol Pot, intelectuais, professores e pessoal com óculos e tal, tudo para as calendas gregas. Enfim, Sr. Professor Marcelo, um grande abraço, muito obrigado pelo que fez pelo país, vá à sua vida, caro amigo, desculpe tratar algo assim, e olha, mando-os todos para a outra que os pariu, que esta gente é tudo filho de mãe muito mal resolvida. Vamos para a minha tese de doutoramento em Direito Penal, a versão em português. Tínhamos ficado no professor Figueiredo Dias, como sempre, que é o outro que foi à vida dele fazer o que ele queria, o que lhe apetecia. Andou por lá um bocadinho e tal, a coisa, meteu o Código Penal na linha, meteu o Código de Processo Penal na linha também, 82 e 87, e depois fez parte da Convenção Constitucional, conseguiu que o Conselho da Revolução fosse à vida dele e o Tribunal Constitucional fosse implantado. Deu o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Tribunal Constitucional à democracia portuguesa. Foi o que o professor Figueiredo Dias fez. Foi deputado, foi vice-líder do grupo parlamentar do PST, mas foi-se embora. Mas temos o Código Penal, o Código de Processo Penal e o Tribunal Constitucional devido ao professor Figueiredo Dias. Mas os senhores conhecem o professor Figueiredo Dias, conhecem porque eu falo dele. É isso que os senhores merecem. Os senhores merecem ser governados por quem conhece e pelos vossos amigos. Está bem? Pronto, sim senhor. Podem... 1000 subscritores subscrever o meu canal. Eu estou mauzinho com o povo. Não quer cá polvinho nenhum. Isto é um canal privado, só quero aqui pessoal que gosta de pensar e se identifique com os meus valores. Vão lá para a casota. Casota do cão. Possibilidade de uma concessão de culpa jurídico-penal referida ao indivíduo enquanto ser social, em comunidade, cumprindo uma tarefa de realização existencial, se poderá assegurar o recuo de uma responsabilidade fática em favor de uma culpa da pessoa, na medida em que há de ser esta a fundamentar, em última análise, a responsabilidade jurídico-penal. Diz o professor Figueiredo Dias, Liberdade de Culpa e Direito Penal, a primeira edição 1976. Logo no ano da Constituição, o professor Figueiredo Dias estava a formular e a conceptualizar a sua concepção de culpa jurídico-penal neste livro. A concepção de culpa jurídico-penal está aqui, neste livro, Liberdade de Culpa e Direito Penal, que são 3 edições, esta é a primeira, esta é a 16. O que é que os senhores andavam a fazer em 76? E os iluminados do costume? O que é que os senhores andavam a fazer em 76? O professor Figueiredo Dias estava a desenvolver a doutrina para o nosso Código Penal, que é um dos mais desenvolvidos do mundo. E estes intelectuais é que são umas bestas. Se não fossem estes intelectuais, eles estavam na cadeia com uma pinta, porque o Código Penal de 1886 ainda estava em vigor, não é? Ou o que é que os senhores acham que o hotel passava mandatos de captura em branco? Não é? Nem vou dar outros exemplos para não me chatear.
E o professor Marcelo é que é uma besta. E os intelectuais é que são umas bestas. Ó, seu engenheiro, Alzina, agora não é para si, estas bocas não são para si. Só foi há bocadinho com os tutores. Não, com os meus está tudo bem, porque sei que gostam de mim e eu gosto deles. E são pessoas que perdem o seu precioso tempo a vir para as minhas lives. Por isso é que eu deixei esta direita há tanto tempo, não é? Porque as pessoas estão a dispor do seu precioso tempo. Está bem que esta direita tinha a agenda de vender a banha da cobra saudarista. Pronto, já sabemos, né? Já sabemos. Pronto, são as convicções das pessoas, eu respeito. Tudo bem, são as convicções das pessoas, são as convicções das pessoas. Só que vivemos na democracia. Pronto, acabou. É essa a pequena diferença. Mas enfim. Por isso, vamos. O pessoal que tem estas divisões políticas muito fortes não dá para convencer, não se convence, porque estão feridos com o seu próprio percurso. O meu avô nunca seria persuadido a ser um homem do regime. Os salazaristas nunca irão ser premiáveis aos comunas e ao pessoal da esquerda e à democracia socialista. A forma como a extrema-direita em Portugal é fundamentalmente das ex-colónias, porque as ex-colónias foram tratadas de forma absolutamente psicopática pelos socialistas. Até eles têm toda a razão. A extrema-direita de Miroslav tinha toda a razão no que concerne às ex-colónias. A forma como os portugueses das ex-colónias foram tratados pelo Mário Soares e Companhia Limitada foi absolutamente criminosa. Os homens tinham lá a vida deles, faziam uma vida de lorde, e com toda a razão, porque trabalhavam que nem uns leões, né? Com todo o mérito, e foram deixados completamente no pó da roupa. Foram os aviões americanos que fizeram a ponta aérea para trazer os portugueses para Portugal. Sem nada, a não ser os Porsche 911 do Dr. Almeida Santos, mas enfim, a gente já sabe o que a casa gasta. Ou seja, foi vergonhoso, um crime de lesa pátria, o que fizeram aos coitados dos famosos retornados, que é uma expressão horrível, das ex-colónias. Eu percebi sempre a extrema-direita, esse enorme ódio aos socialistas pela forma como as ex-colónias foram tratadas. As pessoas tinham lá a sua vida, eram pessoas de bem, não se metiam na política, enfim, tudo bem, e estavam a fazer a sua vida com uma vida muito boa, porque o Salazar governava realmente muito bem as ex-colónias. Governava, não há dúvidas nenhumas. O território continental, pois isso era outra conversa, não é? Especialmente Lisboa, Jesus, aquilo era ferro e fogo, porque era o centro do poder, não é? Por isso, estas pessoas nunca vão ultrapassar essa dinâmica de terem uma vida muito boa e os socialistas terem estragado por completo a vida deles nas ex-colónias. O socialismo nunca assumiu a responsabilidade do que fizeram em relação às ex-colónias, mas isso não lhes dá o direito de atacar a democracia e pôr o salazarismo a 100% em cima ou acima, quando não foi um regime democraticamente eleito. Pediram ao Salazar para ele ir para o poder, sim, mas ele lá ficou até ao fim, não é? Ele sai do poder em 68 e morre em 1970. Ficou mesmo quase até ao fim, não é? Ou seja, era um grande estadista. Nas colónias era, mas em Portugal continental não era. Era um ditador sanguinário. Entendem? Como todos os ditadores são. E a extrema-direita salazarista não é capaz, e nem eu seria capaz, nem eu seria capaz, se eu fizesse uma vida de lorde nas ex-colónias, uma pessoa de bem, uma pessoa íntegra, e vem uns rechabus de uns socialistas, ou de qualquer força partidária, dão-me cabo da vida, assassinam a vida, né? Dão-me cabo do ganha-pão, dão-me cabo disto tudo, como eu os compreendo, né? Por isso é que eles têm esse ódio imenso aos comunistas e aos socialistas, eu compreendo perfeitamente. Se estivesse no lugar deles, fazia o mesmo. Mas eu não estou no lugar deles. Eu nasci em 75, nunca estive nem contra os comunas nem contra o Salazar. Não é a minha Mein Kampf não é essa. Acho um bocado esquisito que em 2025 ainda se esteja com essa conversa. É pessoal que vive no passado. É pessoal que vive no passado. Com alguma razão. Pois se calhar sim. Quando o passado é russo, não é? Como o nosso passado foi a nossa melhor vida, como dizia o Sabater, o filósofo, pois eu estava sempre a pensar nos meus pais, na minha infância, porque a minha infância foi tão boa, dizia o Sabater, Fernando Sabater. Pois quando nós temos um passado tão bom, estamos sempre a falar dele, não é? Porque é que vocês acham? Porque é que os senhores acham? Eu não me chamo Zé Luís nem Alexandre, as pessoas por você não gosto,
Alexandre, não trata as pessoas por você. A mim não há problema nenhum, à vontade. Mas os discussões generalinas já não é uma boa ideia, porque é demasiado. Tem uma idade demasiado avançada para ser tratado por você. Você é desrespeitador, veio do vosso mercê do Alentejano, ou do Alentejo, se quiser. Por isso, tente não tratar as pessoas por você. Caro amigo Alexandre e amigo Zé Luís também fazem isso de vez em quando. Vocês não façam isso, caros amigos. Isso é a linguagem da amadora. Desculpem lá a correção, mas já que estão sempre a pedir que eu vos tutore aí, pronto, aqui está o educador da classe virtual. Não trato as pessoas por você. Eu trato às vezes, mas é falta de educação. A não ser que sejam muito mais jovens. Eu trato o Dr. David muitas vezes por você e o amigo Zé Luís por você também, mas não gosto de tratar as pessoas por você. A não ser que sejam muito jovens, não é? E sim, mas quando há uma certa diferença estatutária ou de idade, tratar por você, a não ser que queiram ser como os países anglófonos, está toda a gente por tu, à vontade, boa sorte. Por isso, Sr. Professor Marcelo, um grande abraço, muito devemos a Vossa Excelência. Mas o povo nunca vai o povo, não temos a usar que era bom, temos a usar que era bom, está bem, filhos, pronto, à vontade, sim senhor, voltem ao tempo de Salazar, ficam com um dedo nas costas e depois vamos ver se o professor Marcelo é assim tão mau e a pessoa é meio Samaral e outros afins. Os senhores são uns tontos, mas tontos, quer dizer, os senhores estão a comprar uma ditadura com uma democracia. Se o André Ventura é capaz de tornar ditador, eu acho que não, mas não ponho as mãos no fogo por ninguém. Tem muitos tiques ditatoriais, tem sim senhor, tem muitos tiques. É então a questão do divino, nossa senhora, eu não gostava mesmo nada de ver o André Ventura como primeiro-ministro com maioria absoluta, não quero arriscar, porque, quer dizer, a ditadura, muita gente morreu para termos uma democracia, inclusive o meu avô já agora. Não tenho aqui nunca tive, nem tenho ninguém nas minhas lives que os familiares tenham morrido em prol da liberdade do povo português ou de qualquer outro povo. Por isso, os senhores vão lá para a vossa vida lá com as gordas. Peço desculpa, não se pode falar assim, fico muito ofendidos. São assassinos, não é? O engenheiro Afonso, este pessoal é assassino, tenta destruir toda a sua vida. E depois, se a pessoa reage, somos os maus da fita, não é? O problema das redes sociais e dos fanáticos é que são assassinos. Não são só assassinos de caráter, são assassinos existenciais. Tentam destruir a vida das pessoas a 100%. Isso é polícia política, isso é pensamento ditatorial, isso é pensamento inquisitorial, isso é pensamento medieval. Se apanham a pessoa errada, tem uma resposta em multiplicado, como é evidente. Por isso, vamos para o professor Figueiredo Dias, que este é que nos ensina. Professor Marcelo, um grande abraço para si. Muito devemos a Vossa Excelência. Também o professor Marcelo cometeu os seus erros como Presidente da República. Sempre gostava de ver aqui a chancharia pedrelha com quarta classe fazia melhor. Por isso, como é que eu ia? Possibilitar uma concessão de culpa jurídico-penal referida ao indivíduo enquanto ser social, em comunidade, numa tarefa de realização existencial, se poderá assegurar o recuo de uma responsabilidade fáctica em favor de uma culpa da pessoa, na medida em que há de ser esta a fundamentar em sua última análise a responsabilidade jurídico-penal. É a culpa da pessoa. Não me interessa nada coadjuvante, engenheiro Afonso e outros afins. É a culpa da pessoa. As pessoas têm livre-arbítrio. A não ser que seja uma psicose muito severa, as pessoas têm livre-arbítrio. É uma ficção no direito penal, não é passível de ser demonstrado, é um critério, não é um pressuposto, é um pressuposto da liberdade, não é um critério da liberdade. Como o professor Figueiredo muito bem explica, entendem? O livre-arbítrio é um pressuposto. E os pressupostos, olha, como dizia o Bino, os pressupostos básicos são parte da natureza humana. Mas as redes sociais sabem mais que o professor Figueiredo sobre o livre-arbítrio, pronto, está bem. Vão fazer os senhores o Código Penal, vão fazer os senhores o Código de Processo Penal, vão fazer os senhores a implantação do Tribunal Constitucional substituindo o Conselho da Revolução. Pode ser? Pronto, é só para saber o que é que os senhores fizeram pelo país, o que é que os senhores fazem pelo avanço da humanidade e o que é que estas bestas fazem. E os senhores ainda querem que eu dê para este peditório, que eu tenho a minha cabeça, não é?
Na sua dimensão, e diz o professor Figueiredo Dias, em Figueiredo Dias Liberdade com o Direito Penal, como disse, primeira edição, 1976, página 134, na sua dimensão pessoal, na sua específica dimensão pessoal, que se afirma em comunidade, permite encontrar um novo plano de entendimento do conceito de culpa que permite refletir um mundo empírico e ético-social no qual se põe e onde ser resolvidos os concretos problemas da culpa jurídico-penal. É sempre aqui a ligação entre a normatividade jurídico-penal e a normatividade moral e ética. Não são os senhores com os vossos códigos de valores que decidem o que está certo e o que está errado. O que está certo e o que está errado é decidido pela lei. A ciência e a filosofia seguem a lei jurídica, fundamentalmente a lei penal e a lei constitucional. E é isso que o movimento woke faz. O movimento woke diz, não, isto é o meu código de valores e os códigos morais e dinâmicas científicas afins do wokeismo científico dos dias de hoje vão contra a normatividade jurídica por completo. E é que está, quando a ciência e a filosofia vai contra o direito penal, como o direito constitucional, como o Gonçalo Almeida Ribeiro muito bem explicou, o jurisprudente contra o filósofo, estamos muito tramados. A paideia e o direito penal e o direito constitucional são irmãos gêmeos monozigóticos, como é evidente, porque nasceram ao mesmo tempo e desenvolveram-se ao mesmo tempo, entendem? O movimento woke não tem nenhum espelho bidirecional. São códigos de conduta e códigos morais, códigos éticos inquisitoriais, que não têm nada de normatividade científica nem filosófica, porque se espelham-se não numa normatividade jurídica, mas espelham-se em sentimentos, em emoções. É isto que eu sinto, é esta a minha percepção. A professora Isabel Renaud, doutorou-se do Merleau-Ponty, o grande homem da filologia da percepção, na Bélgica, onde conheceu o professor Michel, e dizia com todas as letras que o único livro de ética alguma vez publicado foi Ética Nicômaco de Aristóteles, e todos os valores civilizacionais estavam na padaria, como é evidente. A professora Isabel Renaud de percepções não tinha absolutamente nada. E doutorou-se no Merleau-Ponty, que é o homem da filologia da percepção. O que é que eu estou aqui a fazer? Os senhores estão numa lógica doentia e criminosa. Como está lá à vontade. Eu estou como a professor Marcelo, só faço o que me apetece, os senhores vão fazer o que os senhores bem entendem na vida. Uma coisa vos garanto, eu cheguei onde cheguei por terem esse intelecto, os senhores não chegaram lá nenhum por terem esse intelecto. É a diferença. A consideração, o professor Figueiredo Dias diz isto na mesma obra, página 135, e para concluir, por outro lado, a constituição de liberdade do homem, pressuposto, como eu acabei de dizer há pouco, de um conceito de culpa enquanto e estou a citar outra vez, atributo pessoal indeclinável como característica irrenunciável do seu ser pessoal. Para o professor Figueiredo Dias, o livre-arbítrio, que é um pressuposto do conceito de culpa e de liberdade, claro, é um atributo pessoal indeclinável, de uma característica irrenunciável do seu ser pessoal. Vamos para a paideia e depois para o Código Penal e para o Código de Processo Penal. Professor Marcelo, um abraço. Professor Marcelo seria visita lá de casa quando quisesse. Das redes sociais o pessoal é visita lá de casa. É pouquinho, muito pouquinho. Muito pouquinho, como dizia o Costa em relação ao pessoal do costume. Nice, esta gente. Enfim, pessoas boas nas redes sociais. Sim, Alexandre, estamos de acordo, mas é divino a falar com Noé. Trazei-me 15, trazei-me 10, trazei-me 5. Cuidado, as redes sociais é uma psiquiatria porque as pessoas não se afirmam na vida normal, vão para um computador criar fantasias. Boa sorte. Tinha o Chicano na República 2,
a paideia dos governantes, a caverna, a paideia como conversão, nova religião do bem, as matemáticas. Veja bem, a seguir vem as matemáticas, como própria ideia, tínhamos ficado aí, obras de Platão e ensino da academia, a formação dialética. Formação dialética, isto é a ideia, a formação do homem grego, como sabem. A formação dialética, o currículo do filósofo. E qual é o currículo do filósofo? Própria ideia, ou seja, que é a matemática, a ginástica, que obviamente no meu caso o karatê, a ginástica dos gregos era espartana, a dialética, o raciocínio antinómico, o raciocínio paradoxal. Os americanos são, para mim, não os gregos, mas um império absolutamente extraordinário por nunca ter sido, como o Alexandre o Grande nem como os Júlio César nesse aspecto, a levar tudo a eito. Nesse aspecto foram muito mais militarmente sensatos. São menos envolvidos com o Alexandre o Grande porque são muito duros no registro da CIA e no registro de intervenções que, enfim, não podem fazê-lo. Enfim, como sabem, os americanos não respeitam o direito internacional público, como diz a Madeleine Albright, fazem o que querem, não é? Como os russos, como se viu agora com a Ucrânia, e como está a ver, ou seja, não são tão sofisticados intelectualmente como o Alexandre o Grande, mas realmente não fizeram o que os outros impérios todos fizeram, que foi tomar tudo, levar tudo a eito. E isto é dialética, é perceber os dois lados da equação. Perigos da dialética, não se pode ser demasiado paradoxal. Método da dialética. A dialética é a essência da filosofia. A filosofia é fundamentalmente a força da razão, a razão da força, se quiserem, estas dicotomias antinómicas que mais caracteriza a filosofia. É de um lado ao outro, não é? O paradoxo da existência, como dizia o Kierkegaard. A timocracia, a doutrina das formas de Estado como patologia da alma humana. Veja bem o que é que o Jager diz. A doutrina das formas de Estado como patologia da alma humana. Quando eu digo que são doentes, a ideia não é minha, vem da autoridade clássica. A timocracia, hipocrisia, resultado da paideia espartana, os meus amigos, a oligarquia, origem do homem oligárquico, nascimento da democracia, nascimento do homem democrático, a tirania, análise da vida onírica, Sigmund Freud, paideia do inconsciente, Sigmund Freud mais uma vez, a anarquia. Eu não vejo aqui movimento woke, vejo Sigmund Freud, mas movimento woke não vejo. Mas o Freud era uma besta e a psicanálise é uma besta. Está aqui a psicanálise na paideia. Mas ao que parece nós os psicanalistas somos uns totós. Está bem, só para saber. E quem é que diz que somos uns totós? O Estado em nós, eudaimonia, 3 classes de prazer, 3 formas da vida, o prazer mais pleno, no estado platónico descobrimos o homem. O platónico é o Eros. O Platão era fresca, mas ao que parece está tudo errado. O que interessa é o movimento woke, com os piercings do costume e os olhos inflamados. Mas se a gente diz alguma coisa, somos umas bestas. Bem. A República, número 3, o valor educativo da poesia. Lemos de direito como sistema autopoético do Teubner, o filósofo do direito do Habermas. A autopoesia, o primeiro artigo que Paulo Renato que escreveu foi em Louvain, justamente na Universidade do professor Beguin, que eu conheci muito bem, que era também muito amigo do professor Pedro Luzes, o tal que começou com a psicanálise muito fora do divã e a intersemioticidade do processo psicanalítico. Uma vez numa conferência onde estava o professor Pedro Luzes também, eu vou falar com o Beguin no meu francês, na altura um bocado macarrónico, ele gostou de mim. O professor Jean Beguin era a intersemioticidade vem de semiótica do processo psicanalítico, que era a questão da filosofia do rosto, de Levinas e do Martin Buber, que era o analista, analisando ver o analista, que é uma questão e a psicanálise é de curta duração. Mas pronto, o pessoal das redes sociais é que sabe, a gente não sabe nada disto, a paideia são remato todos. Ó professor Marcelo, deixe-o estar, estão bem uns para os outros. A República 3, o valor educativo da poesia, como é evidente, o Denkter e o Dichter, o poeta e o filósofo.
porque a luta de Platão contra a poesia e juventude, a objeção fundamental contra a poesia, para a ideia, escatologia, a metafísica, a escatologia e a arqueologia, o ciclo hermenêutico do Ricard entre a arqueologia e a escatologia do pensamento. Espetacular. A opção do BIOS. Estão a ver porque é que eu vou ao Fidelquardata? Ficamos aqui no livro quarto, que é o conflito dos ideais de cultura no século IV. É realmente possível a educação num sentido distinto do técnico? Mas enfim, ficamos, e depois aqui logo a seguir a medicina como paideia. Não é por acaso que a medicina foi criada na antiga Grécia, a filosofia, a história, a lógica, a física, a química, a taxonomia, a cosmologia. Mas pronto, senhores, sabem, sempre não nada disto. No Código Penal, ainda estávamos nas siglas, lembram-se das siglas? Vamos para as siglas. Lista das siglas do Código Penal. Código de Insolvência e da Recuperação, CIRE. Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas, CJ, Coletânea de Jurisprudência, Figueiredo da Foz 1976, do Sr. Figueiredo Dias. Coletânea de Jurisprudência, Acórdão-se do Supremo Tribunal de Justiça, Coimbra 1993, Figueiredo Dias outra vez. O professor Figueiredo Dias, quando morrer, Coimbra devia fazer uma estátua muito grande. Mas pronto, digo eu. CJM, Código de Justiça Militar. CLR, Católica Law Review, Lisboa 2017. CMVM, esta vocês conhecem, Código do Mercado de Valores Mobiliários. CN, Código do Notariado. CNECV, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. O meu orientador do doutoramento em Filosofia pertencia ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o professor Michel Renaud. Tinha grandes debates lá com o professor Daniel Serrão sobre os níveis do inconsciente, o pessoal que trata da eutanásia, do aborto, essas coisas todas. Depois tive outro argumento, não supervisor do doutoramento, orientador do doutoramento, mas argumento no meu projeto de tese do doutoramento em Direito Penal, que também foi membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. E as redes sociais vêm-me ensinar a minha ética. É só para saber. Não sei se os senhores estão a ver onde é que a gente está. Esta fantasia das redes sociais, que é um mundo virtual completamente dos doentes e dos criminosos. Então, mas quer dizer, mas eu anos e anos e anos com esta gente toda não aprendi nada com eles. Pronto, é só para saber. E este também tinha razão. Quem é que foram os seus professores? Quem é que foram os professores dele? Os meus professores só sabem quem foram, não é? E não são poucos. É esta gente que me formou como pessoa. O professor Michel Renaud, anos e anos no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Anos e anos e anos. E eu não aprendi nada com ele em relação à ética e às ciências da vida. Porque é este pessoal que é nomeado fundamentalmente pela Assembleia da República, é um órgão que o Estado, tanto o Governo como a Assembleia, vão consultar acerca das questões da bioética. Foi assim que eu conheci na altura o cardeal Tolentino Mendonça, que era padre, atual cardeal Tolentino Mendonça, madeirense, brilhantíssimo, que cita a frase do doutor, a psicanalista nos escritos dele, muito me honra, um grande abraço para si, seu cardeal. Eu conheci-o, quer dizer, mais ou menos, né? Estava ali de passagem, né? Na Universidade Católica, nas tertúlias que eu tinha sobre bioética com o professor Michel. E a esposa do professor Michel, e o pessoal da Faculdade de Direito, e a doutora Regina da Maternidade, e por aí adiante, sabes, contei aqui a história 50 vezes. Eu sobre bioética, sobre eutanásia, sobre o aborto, essas coisas todas. As redes sociais é que me vêm ensinar a minha ética. Quando eu tive um orientador de doutoramento que fazia parte do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o órgão do Estado, que é o órgão consultivo para o legislador decidir sobre questões de bioética, nomeadamente questões muito sensíveis do ponto de vista ético-social, que é a questão da eutanásia, aborto e outras afins, até o Tribunal Constitucional os consulta. E tive outro professor, meu argumento no projeto de tese de doutoramento em Direito Penal, também do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.
Não sei se as pessoas estão a ver onde é que eu quero chegar, não é? Quer dizer, ficamos por aqui em relação das ciclos, já nem vale a pena enumerar. Ó, professor Marcelo, estamos juntos, a gente faz o que nos apetece e eles ficam bem uns para os outros, o professor Marcelo, porque eles é que são os iluminados, eles sabem tanto do Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida, como eu e o seu professor sabemos do quê? Da inflamação do baixo ventre, pode ser assim? Ok, muito obrigado. Código Penal, introdução daí a regulamentação extensa dos artigos 46 e 47 que prevê, eu já disse isto, peço desculpa, tinha ficado na questão do não pagamento, a falar das multas e isto é a introdução do Código Penal, como sabem, a lista das siglas, depois da lista das siglas temos a introdução à sexta edição, a introdução à quinta, à quarta, à terceira, não, as introduções já lemos, peço desculpa, só falta, eu tenho aqui os meus certezinhos, as introduções já lemos, o que falta é as listas das siglas, só faltava isso, já estamos na introdução, peço desculpa, não quer ser sendo mauzinho, por isso, por outro lado, optou-se pela punição autónoma do agente que se tenha intencionalmente colocado em condições de não poder pagar a multa ou não poder ser ela substituída pela prestação de trabalho, artigo 47, número 5. Pois, sou pobrezinho. Mas pobrezinho porquê, filho? Artigo 47 do Código Penal é pena de multa. No número 5, é a falta de pagamento de uma das prestações, importa o vencimento de todas. Não tens dinheiro, temos muita pena. Ficar-se em casa em vez de ir atacar as pessoas. Outras medidas não detentivas são a suspensão da execução de pena, artigos 48 e seguintes. O artigo 48 é a substituição da multa por trabalho. Falta-vos é trabalho no lombo, como diz a minha mãe. Falta-vos é trabalho no lombo, seus são os parasitas. Artigo 49, conversão da multa não paga em prisão subsidiária. Artigo 50, suspensão da execução da pena de prisão. Atenção, por suporte de duração. Espetacular o professor Pital Albuquerque. É o maior. E o regime de prova, artigo 53 e seguintes. O regime de prova, artigo 53 e seguintes. Aliás, quando o professor Pinto Albuquerque falecer, ao lado da Academia Militar devia ser feita uma estátua do professor Pinto Albuquerque, na Amadora. Artigo 53, não estou a brincar. Como devia ser feita uma estátua sobre mim na minha escola secundária e na minha escola preparatória. Aliás, isso foi medido por um professor na minha escola secundária que há uns tempos lá que fui visitá-lo. Aí eu reconheço que o meu ego era para me exibir. E quando ele soube a minha carreira, ele disse-me, disse o meu nome, que eu agora não digo os meus nomes, né? Ó, fulano tal, esta escola nunca produziu uma pessoa como tu. O professor, aliás, havia outro professor que tinha sido meu professor também do Liceu de História, o professor Quadrado. Cada vez que me via lá, vivia próximo lá da minha mãe, cada vez que me via andar na rua, doutor, anda cá, então como é que vai essa carreira? Eu nunca tive um aluno como tu. Os meus professores do ensino secundário, principalmente, os que se cruzam, já não os vejo há muitos anos, mas logo no princípio, quando eu comecei a brilhar, ficavam completamente desvanecidos comigo. Como é que um Rafael da Amadora chega onde este rapaz chegou? Aliás, até quando eu comecei a trabalhar muito cedo, um dos meus colegas de trabalho, no tempo que eu tinha 15 a 6 aninhos, disse-me logo, tu tornaste um homem de grande valor. Porque o pessoal ficou todo estupefacto que o Rafael da Amadora, porque eu comecei a trabalhar aos 15 anos, já não se esqueçam, e nunca deixei de trabalhar. Atenção. E é isso que talvez mais me fira. Mas quem é que são os senhores que vão aprovar moral e bons costumes aos outros? Qual é o vosso percurso de vida? Interessante, hein? Artigo 53, suspensão com regime de prova. Artigo 54, plano de reinserção social. Artigo 55, falta de cumprimento das condições de suspensão. Artigo 56, revogação da suspensão. Artigo 57, extinção da pena. Ficamos aqui pelo Código Penal, comentário do Código Penal. Vamos para o volume 1
do Código de Processo Penal. Gosto de votar a matéria toda, como sabem. Bem, acho que tem bateria, quer dizer, eu carreguei, por acaso não carreguei até ao fim, acho que tem bateria. O volume 1, já tínhamos visto aqui deixa cá ler outra vez, quantos comentadores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, era a minha ideia. 29 colegas que o seu professor Pinto Albuquerque foi buscar para o ajudar a redigir o comentário do Código de Processo Penal. Principalmente o processo penal comparado, que é o que ele faz muito. Mas as redes sociais é que são especialistas em Código de Processo Penal comparado. Só para saber. Enfim. Tínhamos ficado também na lista das siglas do Código de Processo Penal. E eu acho que vos concluí. Sim, concluí-vos o índice, concluí. A lista das siglas tínhamos ficado na JP, já tínhamos começado a introdução à segunda edição, exatamente. Estamos em introdução à segunda edição e estamos só a acabar a lista das siglas. No Código de Processo Penal, volume 1. Lista das siglas: JP Justiça Portuguesa, LM Lex Medicine, LOTJ, Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais, LTC, Lei Tribunal Constitucional, OPC, Órgão de Polícia Criminal, PGR, claro, Procuradoria-Geral da República, PJ, Polícia Judiciária, PR, Presidente da República, PSP, Polícia de Segurança Pública, RBCC, Revista Brasileira de Ciências Criminais, RCP, Regulamento das Custas Processuais, RDS, Revista de Direito e Estudos Sociais. Ficamos aqui. Estamos na introdução também à segunda edição, introdução à segunda edição. A primeira edição do documentário esgotou em menos de 2 meses. A publicação e entrada em vigor de novos diplomas do âmbito do processo penal e civil impõe uma nova edição e não uma reimpressão da obra. A segunda edição é atualizada de acordo com os diplomas legislativos publicados ou entrados em vigor depois da primeira edição, isto é, reforma dos recursos cíveis, Decreto-Lei nº 303 de 2007, 24 de 8, Regulamento das Custas Processuais, Decreto-Lei nº 34 barra 2008 de 26 de 2, exatamente. Responsabilidade civil extracontratual do Estado, que é uma coisa que as pessoas não percebem absolutamente nada, mas enfim. Lei nº 67 de 2007 de 31 de 12, as responsabilidades, quais são as responsabilidades extracontratuais do Estado? Civil, sim, agora penal, mas enfim, o que é que eu estou aqui a fazer? Perícias e, peço desculpa, avaliação, utilização, alienação e indemnização de bens apreendidos em processo criminal, Decreto-Lei nº 11 de 2007, 19 de 1. Ficamos por aqui, na introdução à segunda edição. Na introdução, estamos quase já. O Código de Processo Penal, como eu vos disse, é de 87 e o Código Penal é de 82. Vamos começar a ler o Código de Processo Penal. Ainda não começamos. Para vos ir sistematizando, porque eu vos estou a dar os artigos esparsos. Mas depois as pessoas perdem um bocado o fio à meada, porque as pessoas são tão inteligentes. Pronto, ficam um pouco confusos. Pronto. Código de Processo Penal. Exposição constante do Decreto-Lei 78, 87, 17 de Fevereiro. Foi quando entrou em vigor. Número 1. A urgência de uma revisão sistemática e global. Isto é completamente feito pelo professor Figueiredo Dias. O Código Penal de 82, sim, foi redigido em 63 e a parte geral e a parte especial em 66, pelo professor Eduardo Correia, e depois foi formalizado pelo professor Figueiredo Dias em 82, mas o Código de Processo Penal é completamente do professor Figueiredo Dias, completamente. A urgência de uma, em 87,
Mas pronto, se o homem é uma besta, pronto, está errado, está errado. A urgência de uma revisão sistemática e global do ordenamento processual penal constitui um dos tópicos mais consensuais da experiência jurídica contemporânea, reclamada pelos cultores da doutrina processual penal, ansiosamente aguardada pelos práticos do direito. A reforma do processo penal tem também persistido como um compromisso invariavelmente inscrito nos programas dos sucessivos governos constitucionais. Pois, não se esqueçam da pantomima que eram os governos constitucionais. Tivemos um general como primeiro-ministro que era doente psiquiátrico, e não sei o que eu digo. Foi internado como doente psiquiátrico, o general Vasco Gonçalves. E o professor, se não fosse o professor Figueiredo Dias, o professor Marcelo Rebelo de Sousa e outros afins, esses intelectuais do Piorio, onde é que nós não tínhamos ido parar, não é? Igualmente pacífica é hoje a convicção de que só uma nova codificação do direito de processo penal poderá representar o início de uma resposta consistente nos múltiplos e ingentes desafios que neste domínio se colocam à sociedade portuguesa. Na verdade, de uma qualquer tentativa de revisão parcial e da codificação ainda vigente, mais não poderia esperar-se que o aumento da complexidade e a multiplicação das aporias, ou seja, sem saída, não é? Tanto no plano teórico como na aplicação da lei. Iniciado em 1929, o Código de Processo Penal anterior é exatamente quando Salazar começa o seu consulado. Salazar, verdadeiramente, só a partir de 28, porque ele foi chamado a primeira vez em 26 e depois em 28. É a partir dali, e o Código de Processo Penal em 29, pumba. Ou seja, o Código de Processo Penal de 29 e a Constituição de 33 foi o que legitimou, do ponto de vista jurídico, não do ponto de vista democrático, como é evidente, e uma coisa não é compaginável com a outra, como o Gonçalo Almeida Ribeiro muito bem explica, foi o que fundamentou, melhor dizendo, o consulado salazarista. O Salazar era um académico de excelência, de parvo não tinha nada, fundamentou-se, claro. O ciclo de vigência do Código de Processo Penal, iniciado em 1929, o ciclo de vigência do Código de Processo Penal anterior caracterizou-se por uma produção praticamente ininterrupta de novos diplomas legais em matéria de processo penal, umas vezes com o propósito de sancionar inovações, em inscrever no próprio texto codificado, outras em engrossar o já incontornável caudal de leis extravagantes. As palavras não são minhas, ao que parece. O Código de Processo Penal de 1929 tinha leis extravagantes, mas pronto, se a pessoa diz alguma coisa, estamos aqui a falar mal dos santinhos, paciência. Então, tínhamos ficado também no Código de Processo Penal, o artigo 127, livre apreciação de prova, a nota 25, a livre apreciação de prova tem 36 notas. Na dúvida insanável sobre a verificação de um facto que exclui ou atenua a responsabilidade criminal, o tribunal deve decidir-se pela sua verificação, onde em sede de julgamento. Por exemplo, o tribunal deve decidir-se pela verificação dos factos que consubstanciam a causa de justificação ou de desculpa. Porque é que a pessoa fez aquilo? Como é evidente. O erro sobre as circunstâncias do facto ou sobre a ilicitude, a inimputabilidade ou a imputabilidade diminuída, a desistência da tentativa ou a provocação do facto. Se a pessoa foi provocada. Muito importante no Código Penal, no Código de Processo Penal e no exercício de legítima defesa. Se os senhores provocam outra pessoa durante anos a fio, a atenuação especial da pena é bastante considerada. Porque lá está, como o Sr. Pedro Albuquerque aqui diz, são várias as verificações da responsabilidade criminal que atenuam ou que justificam ou que desculpam o erro sobre as circunstâncias do fato ou sobre a ilicitude. Entendem? Claro, é evidente, faz todo sentido. O direito é muito lógico, como sabem. Castanha Neves, 196859, Figueiredo Dias, 1974. Em 74, o professor Figueiredo já estava a escrever isto, né? Estávamos em pleno 25 de Abril. Germano Marques da Silva, 2002 A 112, 112,
Klaus Hoxine, essa besta do tribunal alemão, 1998-107, e Ulrich Eisenberg, não é o física, este é com E, o outro é com H, 1999-908, e os artigos 530, número 3, 531, número 2, do Código de Processo Penal italiano, que prevê expressamente a absolvição do arguido no caso de, vejam bem, o professor Pinto Albuquerque é devido a mim. Epá, eu estava sempre a dar levagens abaixo da jurisprudência italiana, o professor Pinto Albuquerque, como é evidente, porque é o que eu mais percebo destas coisas, de certa forma. Mas o professor Pinto Albuquerque sabe mais disto num dedo do que eu em 25 corpos. Mas eu realmente fico muito sensibilizado de ver aqui sempre a jurisprudência italiana a ser citada. Isso realmente fico. E o Código de Processo Penal italiano. O Código de Processo Penal comparado. Mas enfim, as redes sociais é que sabem disto. Também só para saber. Enfim. Prevêem expressamente a absolvição do arguido no caso de haver prova de que o fato foi cometido na presença de uma causa de justificação ou de uma causa pessoal de não punição ou haver dúvida sobre a existência das mesmas. Ou seja, os senhores são absolvidos. E no caso de haver dúvida sobre a existência de uma causa de extinção de crime. Pois, às vezes não há outra hipótese, não é? Ficamos por aqui no artigo 127, vamos para o volume 2 e com este colombo o Código de Processo Penal, volume 2, tínhamos já falado estamos nas disposições, na parte 2, o livro, exatamente, estávamos na parte 3, livro 6, das fases preliminares, disposições gerais, bibliografia. Como sabem, as disposições gerais é o livro 6 do Código de Processo Penal, porque o livro 6 começa, o volume 2, claro, com o segundo volume do Código de Processo Penal começa com o livro 6 das fases preliminares de disposições gerais. É isso que estamos a ver agora, a bibliografia. Como sabem, António Gama, 2022, anotação ao artigo 245, em comentários judiciais do Código de Processo Penal, tomo 3, segunda edição, Coimbra Almedina, Ana Paula Guimarães, Ana Paula e Fernando Rebelo, 2019, Fundamentos da Privação da Liberdade 2, em Paulo Pinto Albuquerque, Organização, comentário da Comissão Europeia dos Direitos Humanos e dos Protocolos Adicionais, volume 1, Lisboa, UCE, Sociedade Católica Editora, páginas 815, 853. O vídeo já vai longo. Ficamos aqui. Isto é a bibliografia. Em relação à letra da lei, vimos avançando, não é? Eu quero ajudar a meter a leitura, não sei para quê. Não dá para aparelho, mas enfim. Deus nosso está a contar os pontos. Capítulo 3 da produção de prova, artigo 350, princípios gerais. Nota 11. A admissão da prova constitui o poder mais vinculado do juiz no processo penal. A admissão da prova constitui o poder mais vinculado do juiz no processo penal. Não há Estado de Direito onde o juiz tiver um poder discricionário de deferir ou indeferir a prova em processo penal. Não estamos no Código de Processo Penal de 1929, como é evidente, não é? As leis extravagantes. Ver Paulo Albuquerque, ou seja, o nosso professor, 2003, 601, 602. O exercício deste poder é, pois, sindicável. Acordo do Tribunal Constitucional número 171/2005, estas bestas do Tribunal Constitucional que não sabem nada de direito, de decidirem estas coisas. Opa. Acordo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Brickman versus Bélgica, de 7/7/1989, Vidal versus Bélgica, de 22/4/1992, Pisano versus França, de 27/7/2000. Vejam bem a quantidade de jurisprudência, não é? Deterhem versus França,
de 18 de maio de 2004, Borisov vezes Bulgária, de 21 de 4 de 2006, Popov vezes Rússia, de 13 de 7 de 2006, e Pel vezes Estónia, de 12 de 4 de 2007. E diante das normas paralelas do parágrafo 24, parágrafo 244 do Código de Processo Penal alemão, Klaus Roxin, Hans Achenbach, 2006, 187 e 188, e Maia Grossner, 2007, parágrafo 244, linhas 11 e 12, e do artigo 190 do Código de Processo Penal italiano, Paulo Tonini, 2007, 498. Código de Processo Penal italiano, Código de Processo Penal alemão, jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, jurisprudência do Tribunal Constitucional Português e Código de Processo Penal Português. É assim que se pensa de forma correta e lógica, ou seja, é ir buscar o melhor que a ideia filosófica e a ideia jurídica tem na civilização dos dias de hoje. Outro mundo é o que os senhores têm visto das pessoas que estão constantemente a atacar, a destruir, seja o Presidente da República, seja a Ministra da Administração Interna, seja o seu Primeiro-Ministro, seja o André Ventura, às vezes, que se põe muito a jeito, seja a minha pessoa, seja outras pessoas que nas redes sociais tentam dar o seu melhor. Essa é a diferença. Os senhores escolhem com quem é que os senhores querem identificar, e os senhores escolhem quem é que efetivamente contribui para o desenvolvimento da sociedade e quem é que contribui para o desenvolvimento do crime e da doença, seja ela mental, seja outra. Porque, como a gente sabe sobre a natureza humana, no princípio foi o caos. E nós voltamos ao caos como a pina primeira apanha. Muito obrigado, um abraço.